Queridos, boa noite a todos, amém, glória a Deus. Quero agradecer primeiramente aos nossos pastores, pastor Márcio e Cris, pela confiança, tá? Quero agradecer também a parceria da mulher mais linda da igreja de Casa Caiada, Paula Helena. Eu quero garantir minha noite, né, gente? Então quero agradecer também a parceria, minha cumplicidade de estarmos juntos aí nessa caminhada, e ela tem me ajudado, tem contribuído para que a gente venha realmente caminhar e cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Vai ser lançado aí o tema. Amém. Quem está conseguindo ver aí? Não desista, permaneça até o fim. Amém, queridos? O que eu quero falar, antes de entrarmos nesse tema, queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: Deus tem um propósito na sua vida. Queridos, eu caminhei durante muitos anos na minha vida, acreditando que isso seria um clichê, seria algo, palavra dita, palavra feita, mas verdadeiramente Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem um propósito estabelecido, e Ele realmente, quando criou você, Ele já tinha um propósito estabelecido para você. E o que eu quero dizer a vocês, que tudo que nós fazemos, nós começamos, nós iniciamos um dia, amém? Aí eu pergunto a vocês, quem quer começar o dia e não terminar? Levanta a mão aí. Ou seja, o nosso objetivo é começarmos um dia e terminarmos um dia bem, um dia abençoado, um dia próspero, um dia de realizações. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, né? Quem estuda aí, ainda está no colegial, sabe que você começa um ano letivo, mas para chegar lá no final, ser aprovado, passar, chegar ao fim, amém? Quando nós falamos até de tratamento, existe um início, um tratamento e um término. Quando um médico ele vai receitar uma medicação para você, ele passa, olha, durante tantos dias, você rigorosamente precisa tomar para concluir e ser efetivo aquele tratamento. Amém? Lá em Eclesiastes 7:8 fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Queridos, quero falar uma coisa para você importante, muito importante, que as pessoas até na parte do trabalho não é diferente. No trabalho, quando você inicia uma prestação de serviço, né, você, geralmente quem presta serviço aqui sabe, você cobra um valor, às vezes inicialmente, mas o objetivo seu e o objetivo de quem lhe contratou é de que chegue ao final, chegue até o fim. Sempre nós estamos começando algo, mas sempre precisamos terminar. E a nossa caminhada cristã, a nossa corrida cristã, não é à toa que eu botei essa mensagem e eu pedi para a mídia, que está de parabéns, todo o trabalho da mídia, né? Fez um trabalho muito legal. Eu aperriei eles um pouquinho, mas ele fez muito legal. E assim, eu queria deixar essa imagem, porque de fato, eu quero falar para vocês, que a nossa vida cristã considera-se como uma corrida, amém? Então todos vocês foram convocados para uma corrida, e nessa corrida, Deus não lhe chamou para você só começar, Deus não lhe chamou para você realmente iniciar a corrida e nem parar no meio do caminho. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas, e eu queria aqui a mídia, por favor, abrisse aí em Hebreus 12:1. Por gentileza, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos e com perseverança a carreira que nos está proposta. Querido,
Queridos, nesse versículo, a gente consegue entender que o autor de Hebreus, ele deixa claro para a gente que a gente precisa de nos livrar daquilo que nos persegue, daquilo que realmente nos traz peso, para que a gente venha de fato desempenhar fielmente a carreira que o Senhor nos deu. E eu quero dizer a você, queridos, não olhe para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se faz novas. Eu quero dizer que lá em Romanos 8:1 fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não tem nada que é afligido, que já foi vencido pelo nosso Salvador, daquilo que foi vencido já pelo aquele que realmente nos deu a vitória, porque nós somos livres. Lá em João 8:36 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, corramos com perseverança, porque as dificuldades elas virão, e eu vou até falar com vocês aqui nessa noite de alguns pontos que realmente vêm nos querer atrapalhar, nos querer realmente nos travar, impedir que nós prossigamos na corrida do Senhor. E sobre perseverança, o pastor Edilson de Lira, lá de Petrolina, ele deu uma definição muito boa, que eu queria passar para vocês. Ele falou assim: perseverança é continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo quando a vontade acabar, quando a vontade passar. Ou seja, disciplina. Eu e você precisa correr uma corrida com disciplina. Com disciplina, querido. Eu preciso passar para vocês, por favor, passa a primeira imagem, por gentileza aí, mídia. Esqueça a imagem, daqui a pouco chega, tá bom, mas eu vou falando. Queridos, falando um pouco do tema, quando eu escolhi esse tema que Deus falou no meu coração, eu quero dizer a vocês que, graças a Deus, eu estou voltando a fazer atividade física, estou correndo, e com isso me chamou muita atenção que nós precisamos precisamos realizar algumas atividades que faz com que a gente tenha um êxito, uma realização boa daquilo que a gente procura fazer. Amém, queridos? A imagem não conseguiu passar, mas a imagem, amém? Enquanto isso eu vou falando com vocês, não tem problema. O que eu quero passar para vocês, queridos, que o propósito de Deus, quando Ele nos chama para uma corrida, e a gente pode classificar como uma corrida natural mesmo, uma corrida de rua, nós temos a largada, amém? Quem já participou de corrida aqui, levanta a mão, alguma vez? Algumas vezes, algumas pessoas, glória a Deus. Quem está atualmente participando de corrida, levanta a mão aí agora. Pararam no meio do caminho, começou, vamos continuar. O que eu quero dizer a vocês, queridos, é que nós, quando nós iniciamos a corrida, nós temos uma largada, mas logo após a largada, geralmente, a gente não consegue ver a chegada, a gente não consegue ver o destino da corrida, não existe uma visão que você consegue alcançar. Geralmente é assim, uma corrida de 5 km, 10 km, às vezes você retorna para o mesmo local, às vezes não, mas geralmente é assim, você retorna. Então aquilo que era a largada, depois se torna a chegada, mas você retorna e você não sabe o percurso, você segue e você não tem a visão de como caminhar, de como correr, o que tem à frente, quais são os obstáculos, qual é o percurso, se vai ter subidas, se vai ter elevações, se vai ter poças, se vai ter obstáculos. Você não consegue ver.
você simplesmente começa a corrida e você segue, mas segue com um propósito. E eu quero dizer a vocês, queridos, que o que me chama muita atenção quando a gente fala de começar, gostaria que pedir para a mídia abrisse lá em Gênesis 12:1. Eu gosto muito dessa passagem de Abrão, que na ocasião era Abrão, mas é Abraão, que o Senhor fala para Abrão assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Amém? Queridos, Deus pediu para Abrão, na ocasião para Abrão, sair, mas ele falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, Ele conhece desde o começo o final, mas Ele não contou para Abraão, e Ele não conta para você. Mas eu quero dizer a vocês nessa noite: confia, que Deus vai te conduzir para um local que você humanamente não vai conseguir chegar, mas que Ele não te conta no começo o final, mas Ele é um Deus que sabe do final desde o começo. Ele sabe o final que tem para você, Ele sabe um destino. Ele só quer que todos nós corramos, e a gente venha correr fielmente a corrida que Ele nos determinou. Queridos, o que eu quero alertar agora de alguns pontos é que durante a corrida acontece, amém? E durante a nossa corrida cristã também está propício a querer nos fazer desistir. Por isso que esse tema existe: não desista, permaneça até o fim. E eu preciso alertar vocês, e nós aprendemos que a palavra do Senhor, por ocasiões ele vai ser remédio, mas por ocasiões vai ser vacina. E eu quero transferir para vocês uma vacina poderosa de Deus nessa noite, para que todos vocês entendam que realmente existe artimanhas para querer que eu e você parem no meio do caminho. O primeiro ponto que eu queria abordar é que quando uma pessoa chega na igreja, ele chega muitas vezes pensando, imaginando que é um local perfeito, que é um local de pessoas perfeitas, pessoas que não tem nenhuma falha. Queridos, nós estamos propícios, infelizmente, não por nossa vontade, mas por uma questão natural, de magoar vocês. Mas não é o nosso objetivo. Então tem pessoas que chegam na igreja e acabam se magoando com o irmão, se desentendendo com o irmão, e esse é um ponto que eu queria alertar para vocês. Às vezes o desentendimento dentro da igreja, ele é um ponto alto para as pessoas se afastarem do propósito, ou até mesmo pior, se afastarem dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer como vocês, amém? Bota lá a primeira imagem, só para o pessoal não perder, a gente colocar aí. Olha aí, tem uma largada, e todos vocês, eu e vocês, estamos nessa largada. Estamos numa corrida que nós começamos. Alguns começaram há tempos atrás, outros estão começando, e outros aqui nesta noite, eu declaro em nome de Jesus, irão começar. Mas existe um ponto de partida que eu e você é convocado para realmente seguir. Daqui a pouco eu vou pedir para colocar a segunda imagem. Mas eu queria realmente falar para vocês que o desentendimento entre os irmãos é um ponto alto. Infelizmente é um número alto de pessoas que chegam na igreja, né, com essa imagem que é um local perfeito, que é um local que não tem nenhuma dificuldade, desentendimento, mas tem sim, queridos. Tem sim. Lá em Provérbio, por favor, abre aí por gentileza, Provérbio 27:17, que fala assim: como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Queridos, o desentendimento muitas vezes acontece não com o objetivo de querer enfraquecer você, mas o desentendimento que acontece entre os irmãos, tenha certeza, ele vai deixar você mais forte, ele vai deixar você mais propício
a enfrentar uma dificuldade lá na frente e saber que aquilo ali é fichinha para você. Então você precisa entender que realmente nós não somos perfeitos, nós estamos em constante construção. E se eu pudesse sugerir a Cris e ao pastor Márcio, colocasse lá na placa, lá na frente, eu queria colocar a segunda imagem, por gentileza aí. Queridos, nós estamos em reforma para melhor atendê-los. Nós estaremos sempre em construção. Nunca imagine que seremos totalmente perfeitos sem realmente causar nenhum dano. Nós não queremos isso, nós não trabalhamos com isso. A intenção do seu líder, a intenção do seu irmão da igreja, a intenção do seu pastor, jamais eu posso garantir perfeitamente, é de magoar você. Mas eu quero dizer a você se junta a nós, e nós estaremos em constante construção, constante reforma. A gente vai estar realmente sempre buscando uma melhora. Mas eu quero dizer a você que está chegando na igreja agora, que você ainda não faz parte do corpo de Cristo, eu quero dizer a vocês, na igreja do Senhor, é infinitamente melhor do que lá fora. Não tem nem comparação, porque aqui tem pessoas que querem melhorar, que estão buscando a melhora a cada dia, estão buscando na palavra, porque a palavra é salvação, é transformação, é libertação. Nós pregamos a palavra, nós vivemos a palavra, e nisso nós teremos de fato uma evolução do Senhor. Segundo ponto que eu queria abrir para vocês são as comparações. Muitas vezes você chega na igreja e naturalmente acaba comparando algumas atividades, comparando algumas pregações, comparando algum serviço, comparando alguns talentos. E nisso tanto você se acha superior, como você pode se achar também bastante inferior. E quando se existe comparação na igreja, queridos, vai lhe impedir de você correr fielmente a carreira do Senhor, porque você vai se sentir enfraquecido, ou você vai se sentir injustiçado, porque queria estar no lugar do irmão, queria receber o que o irmão recebeu, queria estar fazendo o que o irmão faz. Não, querido. Abre por favor em 1 Coríntios 12:2. Queridos, nós, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, nós somos inseridos. Não, acho que não é esse versículo não. Deixa eu ver aqui. É 12:12, desculpa. 1 Coríntios 12:12. Quando nós somos inseridos, quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas nós somos membros, e muitos membros, cada um com a funcionalidade, cada um com a função específica. Eu quero dizer a você, tem espaço para você. Não queira preencher o espaço que já está preenchido, porque aquele espaço ele pode se abrir e depois você preencher no tempo oportuno, mas tem um espaço para você. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Queridos, uma coisa que eu gosto de comparar muito sobre você atuar da forma que Deus te fez é importantíssimo. Lá em 1 Samuel capítulo 17 versículo 38, se eu não me engano, fala do rei Saul, que quando Davi vai enfrentar Golias, Davi ele tinha as habilidades deles. 1 Samuel 17, 38, eu acho que é isso mesmo. Davi ele tinha as habilidades dele, que fez com que ele chegasse ali, e ele percorreu o processo. Aí fala assim, ó: Saul vestiu a Davi da sua armadura, da armadura de Saul, né? E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Próximo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar,
pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Queridos, não use o que você não sabe usar, não faça o que você não sabe fazer ainda, mas Deus vai te usar da maneira que você é. Deus vai te usar da maneira que você é capaz de fazer hoje, com as suas habilidades que você tem hoje. As comparações, muitas vezes nós queremos ser igual a fulano, ou parecido com fulano. Ter referências é bênção. Vocês estão comigo? Ter referências é bênção. Eu tenho referência na minha vida, como ministro, como pastor, eu tenho referência. Mas eu tenho buscado ser Renato Mangabeira dos Santos, do meu jeito, do jeitinho que eu atuo, e Deus vai me usar dessa forma. A multiforma do Senhor, a gente sabe, lá em 1 Coríntios 12, 3, fala que muitos são os dons, mas o Espírito é um, a unidade. Deus vai transferir dons e talentos para cada um de nós, de forma específica, de forma detalhada, mas Ele quer usar você, do seu jeito. E eu quero dizer uma coisa com você: Ele vai usar você. Ele vai usar você poderosamente, para que você cumpra a carreira, você percorra a carreira e chegue ao final. Amém, queridos? O outro ponto que eu queria passar para vocês: quando nós corremos, como até perguntei aqui, quem corria ou quem está correndo, e literalmente, quando nós iremos correr, nós precisamos ter uma preparação, nós precisamos nos preparar, e a falta de preparação, ela vai nos impedir a correr fielmente e cumprir a carreira. A falta de preparação, ou a despreparação, como seja, vai realmente nos impedir a percorrer a corrida que está determinado para a gente, que é um propósito de Deus para cada um de vocês. Mas eu quero alertar justamente isso, antes de chegar a esse ponto da falta de preparação, que literalmente nós iremos falar realmente do corpo, porque nós sabemos que nós somos um ser trino, amém? Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, amém? E nós precisamos dos três para correr a carreira. E eu quero alertar vocês, ano passado na escola de ministros, nós tivemos uma aula poderosa que é a saúde do ministro. E quando eu saí daquela aula, eu saí impactado. Eu digo: Senhor, de fato, eu estou negligenciando com o que o Senhor me deu. E eu posso me habilitar, eu posso buscar vários conhecimentos, eu posso ler a Bíblia várias vezes, eu posso ler vários livros, eu posso fazer diversas coisas no crescimento espiritual, mas sem meu corpo eu não consigo chegar. E aí, em agosto do ano passado, mais ou menos, eu e minha esposa, nós decidimos cuidar mais da saúde. E aí, de fato, glória a Deus, eu voltei a fazer atividade física, que eu sempre fiz, mas passei um tempo negligenciando. E eu quero dizer a vocês, queridos, que tudo melhora, né, minha filha? Tudo melhora. Quando nós cuidamos da saúde, eu quero alertar para vocês que existe um número, que o sedentarismo, ele mata ou ele provoca o dobro de mortes da obesidade. O sedentarismo hoje, ele provoca diversas doenças, que está sendo comparado com o número de mortes provocadas pelo cigarro. Eu estou falando isso, queridos, como eu disse, é vacina. Eu estou falando isso porque nós temos uma mensagem, nós temos recebido uma mensagem. Existe um grande pastor, pregador, teve na verdade, né? Escocês, que ele faleceu aos 29 anos de idade. Murray, tem um nome aqui que eu anotei, mas enfim, é um pastor de 29 anos, que tinha 29 anos, escocês, grande pregador na época.
E quando ele estava no leito de morte, ele virou para o seu amigo e falou uma mensagem muito importante. Disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, mas eu matei o cavalo e não tenho como levar a mensagem. Ou seja, você, eu, nós precisamos do nosso corpo para a gente realmente realizar a carreira do Senhor. E eu gostaria que o irmão pudesse, por gentileza, abrir em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a ordem é essa mesmo: espírito, alma e corpo. Cuidemos dos três. Aí eu quero dizer para você: fortaleça o seu espírito, renove a sua alma e cuide do seu corpo. Você fazendo esse tripé, você cuidando desses 3 pontos, do que Deus lhe deu, nós iremos percorrer, e a gente não vai se cansar, a gente não vai se fadigar, a gente vai de fato estar preparado. Como eu disse, a falta de preparação nos impede. Aí eu estou realmente já passando para o ponto de preparação. A gente precisa renovar a nossa mente, amém? Com a palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer. A preparação é essa. Quando nós vamos fazer alguma corrida, existe uma corrida mês que vem, quantos km é? Tantos. A gente realmente, eu estou com pace e tal, eu vou correr, eu quero baixar o meu tempo. Então você treina, se dedica à academia, você se prepara para percorrer aquela corrida. E a corrida minha e sua é diária. Então nós estamos em preparação. E eu e você precisamos se preparar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos dar fundamentos importantes para enfrentar o dia mau. Como diz na corrida, um dia de chuva, um dia de muito vento, um dia de muita ladeira. E na nossa corrida cristã vai nos ajudar a de fato realizar tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Queridos, eu gostaria de pedir a vocês justamente isso. Tem algum educador físico aqui? Ale, Guilherme, amém. Queridos, é importante, de fato, cuide da sua saúde, faça atividade física, porque a questão até, não, mas eu não estou pesado, eu não estou fora do peso, eu não estou falando de obesidade, amém? Eu estou falando de sedentarismo. Sedentarismo é quando você não faz atividade de uma certa frequência cardíaca por um período, que vai estimular ao seu corpo queimar a gordura, a queimar e condicionar você. Quando a gente joga bola, temos jogadores aqui, craques de bola, nosso Nato Bala, tem a turma ali. Quando nós jogamos bola, quando nós atuamos o futebol, se precisa, primeiramente, você estar bem fisicamente, para que tecnicamente e taticamente você desempenhe um bom futebol. Você precisa estar bem fisicamente. E aqui eu quero dizer justamente sobre o educador físico, porque hoje não necessariamente você precisa ir para uma academia. Muito boa academia. Eu mesmo faço parte de academia, eu treino em academia. Mas tem dia que eu não consigo ir para academia, eu treino em casa. Minha esposa vai lá atrás, eu estou. Aí minha esposa, você está fazendo o quê? Eu disse, relaxa, 15 minutinhos só, 20 minutos. Mas eu faço minha atividade física, eu tenho procurado fazer, para poder realmente cumprir a carreira do Senhor na minha vida. Amém, queridos? E sobre preparação eu queria realmente falar. Quando nós, alguns de vocês, não sei se já passou por uma entrevista de emprego e você chegou a atuar, talvez como vendedor, um exemplo. Você quando chega numa empresa e vai atuar como vendedor, você é chamado primeiramente para fazer o quê? Treinamento. Você é chamado para fazer um treinamento, para você aprender o que aquela empresa dispõe, quais são os serviços, quais são os produtos, para que você venha convencer o cliente a adquirir aquele produto. Então você passa por um período, depende, às vezes alguns dias, às vezes semanas, até às vezes meses. Você passa por um treinamento para você de fato aprender. E eu e você como cristão, para correr a nossa carreira cristã,
nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos realmente conhecer não só o Deus Criador, mas o Deus Salvador, aquele que veio nos salvar e realmente cumpriu fielmente aquilo que estava designado. Aí eu quero realmente só abrir alguns versículos, vai ser rápido porque são alguns versículos. Está lá em Josué 1,8: não cesse de falar deste livro da lei, antes se medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Jeremias 1,12: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 29,11: eu é que sei que pensamentos tenham o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Números 23,19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Tendo falado, não cumprirá? E João 15,7: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Queridos, eu falei só alguns versículos para você entender o que você é em Cristo e o que Deus é para conosco. Ele nos diz que se você ler a palavra, meditar dia e de noite, será próspero o teu caminho. Ele diz que os pensamentos deles é um pensamento não de mal, mas de paz, para vos dar o fim que deseja. Ou seja, está querendo trazer para nós, ele está querendo realizar o meu e o seu desejo, através da palavra. A gente pode acreditar que as pessoas são falhas, como eu falei aqui, nós homens estamos sujeitos a falhar com você, mas Deus não falha, Ele nunca falhou com você, e eu quero te dizer, Ele nunca vai falhar. Então Ele diz, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se prometeu, vai cumprir. Quais são as suas promessas que Deus prometeu? Continue acreditando que aquele que começou a boa obra, Ele há de cumprir. Queridos, quando a gente fala sobre tempo de preparação, nós falamos, quero dar um exemplo de um corredor de uma Olimpíada. Ele passa praticamente 4 anos treinando para um dia de prova, ou às vezes outros dias de prova. Ou seja, o meu e o seu tempo de preparação, de treinamento, de aprendizado, chega no quarto, fecha, ora, conversa com Deus, tem uma relação com Deus. Ele é um local que muitas vezes as pessoas não vão ver, mas Deus está vendo. É como num treino, vai ter pessoas que não vai estar vendo, vai enfrentar chuvas, vai enfrentar sol demais, vai enfrentar dificuldades, e vai passar de forma disciplinada aqueles 4 anos treinando, para chegar no dia da prova, ele realizar e chegar ao final como vencedor. Queridos, nós quando estamos numa corrida, e eu quis frisar justamente essa questão da corrida de rua, nós estamos correndo uma corrida que nós não estamos competindo com ninguém. Se nós marcarmos uma corrida aqui, todos nós iremos correr. E eu quero dizer a você, nós não estamos correndo uma corrida para quem chega primeiro. Nós estamos correndo uma corrida para que todos cheguem. Para que todos cheguem. Nós não estamos competindo com ninguém. Nós estamos muitas vezes competindo conosco mesmo, de uma forma de a gente poder melhorar, estar menos cansado, estar mais preparado. Como eu disse, diminuir o tempo. Eita, corrida passada eu corri o pace de 6, agora a próxima corrida eu vou correr em 5,5. Eu tenho um desafio, é seu, não é com ninguém, não é concorrendo com ninguém. E você aqui na igreja também, você não está concorrendo com ninguém, e ninguém está concorrendo com você também, quero dizer a você. Volto a dizer, você tem o seu espaço, você tem realmente um caminho para realmente percorrer. Eu vou perguntar a Cris aqui, o nosso pastor, tem lugar para todo mundo servir aqui, Cris? Tem lugar. Todo mundo que quiser
tem espaço para você. Eu digo a você, o coração do pastor Márcio e Cris, se não tiver até serviço, o ministério que ele abre para colocar você, ele abre esse ministério para colocar você dentro desse ministério, mas ninguém fica de fora. Todo mundo correndo a carreira de Deus. Queridos, para a gente poder já começar a terminar, mas eu quero realmente passar para vocês que um bom atleta, ele também precisa se alimentar bem. Ele precisa ter uma alimentação sadia, ele precisa comer bons frutos em quantidade e qualidade. Aí eu pergunto a você, o que é que você tem se alimentado espiritualmente? Não precisa responder, mas eu quero dizer a você, irmão, a palavra de Deus é o nosso alimento. É o alimento mais nutritivo que o cristão pode ter, e ele é o essencial. Mas eu quero dizer que existem lanchinhos também que você pode desfrutar, saudáveis, como um bom livro. E a nossa livraria está ali aberta, sempre para poder realmente receber você e ajudar você a crescer, a estar forte, a estar preparado, bem alimentado, saudável espiritualmente, e realmente conseguir chegar no final. Coloca a terceira imagem, por gentileza aí, Luiz. A terceira imagem. Não foque nos obstáculos, foque no objetivo. Ou seja, foque no objetivo, não nos obstáculos. Queridos, os obstáculos chegam na nossa vida para querer nos fazer tropeçar, para nos impedir. E lá em Salmo 119, 105, tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala que luz é a tua palavra, luz é para o meu, coloca aí por gentileza, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, lâmpada para os nossos pés é para que eu e você pule os obstáculos e não tropece. E luz para o nosso caminho, como eu disse, nós saímos na largada, mas nós não estamos vendo, e a palavra de Deus vai dizer, volta para cá, e você volta, e Ele é luz para o nosso caminho. Queridos, eu e você precisamos de fato ter esse alimento para nos dar e nos livrar de tropeçar, porque ninguém tropeça em pedra grande, você tropeça em pequenas pedras, aquilo que é sutil, aquilo que eu costumo falar muito lá na conexão, é besteira, nada demais, nada a ver, é aí uma pedrinha, que aí você tropeça e cai, mas besteira, nada a ver e nada demais é o vocabulário de Satanás, não é de Deus. Porque quando vier para você, semana que vem agora vai ter o São João, vamos lá no pátio, a gente vai comer uma comida lá, vai fazer, nada demais, é besteira, rapaz, nada a ver, a gente vai só comer um milho, nada demais. É aí que você tropeça, é aí que você começa realmente a estar caindo nos obstáculos. Queridos, lá em 2 Coríntios 5,7 fala justamente isso, que quando nós precisamos focar no objetivo e não nos obstáculos, a gente não focar os nossos olhos, o nosso objetivo, não focar nos obstáculos, e sim no destino, no objetivo que você tem, nós agimos por fé, nós andamos em fé. E lá em 2 Coríntios 5,7 fala assim, que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Os obstáculos, ele é real, querido. Às vezes uma enfermidade chega para mim e para você, mas eu e você, a gente resiste a essa enfermidade, a gente não olha para ela, a gente olha para a Bíblia. Estou sarado e curado em nome de Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, Ele vai vivificar o meu corpo, e eu estou curado, não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu não vou morrer, mas eu vou correr, eu vou percorrer. Eu e você precisamos entender e saber, a gente não pode ignorar os obstáculos, mas o nosso olhar tem que estar focado no Senhor,
tem que estar focado realmente naquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós olhamos para o nosso objetivo, nós prosseguimos andando e olhando para o alvo. O nosso olhar tem que estar focado para o alvo. Lá em Hebreus 12:2 fala que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu e você precisamos estar com um olhar no Senhor. Um olhar no Senhor. E eu gostaria, por favor, que pudesse abrir, por gentileza, em Filipenses 3:13. Vamos correr um pouquinho aqui que a gente está terminando. Gostaria de chamar o louvor, por gentileza, para a gente começar e terminar. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecemos das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim estão. Queridos, eu prossigo. Eu e você precisa prosseguir. Numa corrida, não passe a olhar para trás. E às vezes não olhe para o lado, olhe para a frente, para o prêmio da vocação, da soberana vocação que é Cristo Jesus. Queridos, por favor, coloca a imagem 4 aí. A multidão de gente. Eu quero dizer a você, você não está sozinho. Todos correndo com o mesmo destino, com o mesmo objetivo. Mas eu quero te dizer, quando você está correndo, saiba que na corrida vai ter pessoas mais preparadas que você. Vai ter pessoas que estão na sua frente, vai ter pessoas que vão estar atrás de você. Mas todos eles estão percorrendo para o mesmo destino. Se junte a nós. Saiba que você vai correr junto conosco. E na corrida cristã, ninguém fica para trás. Eu disse à minha esposa: filha, eu estou subindo a colina, eu estou subindo a montanha, mas por você, eu desacelero e você corre comigo. É a mesma coisa na corrida. Ninguém vai ficar para trás. Nós iremos correr, nós iremos percorrer, e ninguém vai cair em obstáculo, ninguém vai tropeçar nos obstáculos. Nós iremos de fato cumprir aquilo que Deus tem para a gente. Queridos, eu falei de largada, mas eu quero colocar a última imagem, por favor, a quinta imagem, por gentileza. Tem uma chegada para mim e para você. Tem uma chegada linda para mim e para você, para que eu e você chegue forte, chegue firme no Senhor. Queridos, lá em Campina Grande, na conferência de ministros que nós tivemos, o pastor Kent Reagan, ele falou de uma história de um corredor africano que estava percorrendo a corrida, e enfim, terminou a corrida, era uma maratona, e começaram a tirar os aparelhos que tinha na corrida, porque estava dando como terminada a corrida. Mas depois de 1h30 mais ou menos, começou a sirene tocar. Estava chegando aí o último corredor, e montaram lá para ele terminar. E ele caía, mas se levantava, tropeçava, todo fadigado, cansado, e terminou na chegada. Aí o repórter perguntou: por que você não desistiu? Aí ele disse: o meu país não me mandou aqui para eu começar a corrida, mas para poder terminar. E eu quero dizer para vocês: vocês não estão percorrendo a corrida para apenas começar, mas vocês estão correndo a corrida para poder terminar. Lá em Romanos 8,37 fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não deixamos esfriar, queridos. Vamos permanecer firmes, constantes no Senhor. Em Mateus 24,12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse
será salvo. Em 2 Timóteo 4,7 fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, a imagem 5 para terminar, que é do Senhor. Eu disse a você, quando você vai para um restaurante, que você pede a comida, minutos depois chegam os garçons, né? Para botar uns pratos, talheres, para você perceber que a comida está chegando. E quando eu chamei o louvor, era justamente para isso, para você começar a se ligar e começar a aquecer, que você vai correr. Começa a se levantar, se levanta aí, queridos, pode se levantar. Louvor começa a entrar no clima aí, que a gente vai começar a terminar. Mas eu quero dizer, a imagem 5 do Senhor, é um Senhor chegando na corrida. Essa mensagem é assim, ó: nunca ganhei uma prova, mas cruzei todas as linhas de chegada como vencedor. Queridos, você é vencedor. Você não é só vencedor, você é mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Queridos, o apóstolo Paulo fala assim, que o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá em Efésios 6,10, queridos, fala assim: sedes fortalecidos no Senhor. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele é a tua força. Você pode não conseguir correr 10 quilômetros hoje, você pode não conseguir correr, mas vem se preparar conosco. Começa a aquecer, porque sedes fortalecido no Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua alegria. Você pode não entender, mas o Senhor quer que você corra, que você percorra, não canse, não pare, mas continue correndo, porque lá em Apocalipse 3:21 fala assim: ao vencedor, dali eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei ao Pai no seu trono. Ei, queridos, é para mim e para você. Não para não, vamos correr. A corrida é para você permanecer constante. Você não vai parar, você vai correr. Ah, eu cansei, respira um pouco, volta e vamos correr a carreira do Senhor, porque o Senhor quer que você chegue ao final. Aleluia, aleluia.